Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro especial onde histórias reais se transformam em inspiração, cura e aprendizado. Eu sou Selma Nali, psicanalista clínica, e hoje conheceremos uma mulher de trajetória marcante, alguém que conheceu a dor, enfrentou perdas, atravessou decepções e mesmo assim escolheu não parar. Escolheu se reconstruir, escolheu vencer. Nossa convidada de hoje é a doutora Aparecida Nascimento, uma mulher que transformou feridas em forças, lágrimas em sabedoria e desafios em propósitos de vida. Nessa entrevista emocionante, vamos conhecer suas raízes, entender as suas dores, dores que marcaram sua caminhada, descobrir a virada que mudou sua história e ouvir os conselhos valiosos para todos que desejam ressignificar o passado e seguir em frente com coragem. Prepare o coração, porque hoje não ouviremos apenas uma história, ouviremos um testemunho de superação. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui comigo no nosso programa aqui, Diálogos da Alma. E eu gostaria que você se apresentasse, porque são tantas coisas sobre você que somente você para poder falar. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada. É com muita satisfação que eu me encontro aqui. Primeiramente agradeço a Deus e agradeço também você, o seu convite. É muita alegria, é um privilégio. Meu nome é Aparecida Lima do Nascimento, conhecida como Doutora Aparecida Nascimento, mas sou uma mulher comum, um ser humano comum como você que está aí do outro lado me ouvindo. Eu costumo dizer que eu não sou, eu costumo dizer que eu estou. E tudo que aconteceu na minha vida, as minhas formações, permissão de Deus e oportunidades que eu aproveitei todas. Uma delas é eu estar aqui hoje. A minha formação básica é bacharel em enfermagem. Depois do bacharel em enfermagem, anterior a isso, melhor dizendo, eu fui atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Depois concluí a graduação em 1995. Eu possuo 9 pós-graduações. Eu sou mestre em biotecnologia, inovação em saúde. E agora eu estou transitando um pouquinho aí na saúde mental como psicanalista clínica na abordagem cristã. Estou no 7º semestre no curso de bacharel em psicologia na Unifecaf em Taboão da Serra, no centro de Taboão, sede. Aonde eu estudo é onde eu trabalho também. Quanta coisa, hein, doutora? Que Deus te abençoe e que todo esse conhecimento realmente seja usado para a honra e para a glória dele, né? Para ajudar muitas pessoas. Eu gostaria de começar que você contasse um pouquinho sobre a sua infância. Como foi a sua infância? Bem, hoje eu posso falar sobre a minha infância muito tranquilamente, né? Mas para mim até uns tempos passados eu não conseguia falar, porque uma infância bem traumática, uma infância proveniente de uma família disfuncional, com muito espancamento, rejeição desde o ventre da minha mãe, e isso causou sérios problemas na minha vida enquanto criança, adolescente e adulta. Quando você fala da minha infância, eu não consigo me recordar até antes dos 8 anos. Eu só consigo me recordar de 8 anos para cá. Eu entendo que o nosso subconsciente, ele nos protege, né, de lembranças traumáticas. Então, talvez por isso eu não me recorde. Mas eu fui uma adolescente que eu fui muito espancada pela minha mãe, muito rejeitada, muito ódio, e isso me causou vários traumas, dificuldades comigo mesma, tentativa de suicídio, eu me cortei, eu me automutilei, né? Eu passei pela FEBEM, eu namorei com um rapaz, e esse rapaz não tinha uma boa índole, então eu passei pela FEBEM. Uma vez que eu fui ao encontro desse rapaz, fiquei detida durante 3 dias, né? Então foram experiências muito ruins.
mas mesmo assim eu continuei, meu pai sempre ali me apoiando. De fato que papai, os dois são falecidos, né? Minha mãe faleceu em 2015, papai faleceu ainda há pouco, 2022. Cuidei dos meus pais com muita excelência, com muita maestria, porque aprendi a respeito do perdão, né? Que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de perdoar minha mãe em vida, ela liberar perdão para mim e seguirmos, né? Mas foi muito difícil, eu morava em Osasco, Jardim de Abril, depois passei a morar em Campo Limpo, onde eu resido até hoje, e não foi muito diferente. Apanhava menos, jogadora de voleibol no ginásio de esporte em Taboão da Serra, mas estava muito cansada de ser chamada de diversos palavrões, que eu não vou trazer aqui na entrevista. E um dia eu ganhei um campeonato, bebi, fiquei alcoolizada, mantive relação sexual, engravidei, né? Uma única gestação. Eu tenho um filho muito lindo, o nome dele é Fabiano, do Nascimento Carneiro. Hoje ele tem 43 anos e eu morei na casa dos meus pais novamente até os 27 anos, quando a minha mãe ainda quis me bater no meu rosto. Meu filho tinha 9 anos, foi onde eu tomei a decisão de ir embora e nunca mais voltei. Voltei em 2015 para cuidar dela, quando ela estava adoecida e logo após evoluiu a óbito. Então essa foi a minha trajetória, né? Então quando você fala sobre infância, eu volto nela hoje muito tranquilamente, porque graças a Deus eu não estou mais lá, a criança cresceu, hoje é uma criança, ou seja, essa criança tornou-se uma mulher adulta. E toda a minha dor despertou em mim uma força descomunal. Doutora, você falou sobre o perdão. Sim. E nós sabemos a importância do perdão para os nossos problemas emocionais, para o nosso interior, né, para a nossa vida cotidiana. Sim. Não é fácil perdoar. Não. Nem sempre é fácil perdoar. Sim. Mas o que você falaria sobre os benefícios que você teve do perdão na sua vida, em relação à sua mãe, que te abandonou, né, que te maltratava? Na realidade, para mim, foi libertador e continua sendo. A palavra de Deus ela é muito clara no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, que nós devemos honrar nossos pais, né? Seja pai e mãe. Então, o perdão, ele não é só para pai e mãe. E muitas vezes o perdão é até para nós mesmos, que não nos perdoamos de algo que nós venhamos a ter cometido. Então, para mim, Aparecida, ainda hoje, a liberação de perdão não somente para minha mãe, em situações que eu vivencio, que às vezes até eu estou certa, mas a pessoa entende que eu fui errada na situação, eu humildemente chego, olha, então se foi assim, você me perdoa e está tudo bem e vida segue, né? Eu posso dizer que eu tenho uma vida muito leve, graças a Deus, e digo para muitas pessoas, se é necessário você perdoar, perdoe, porque perdoar é libertador. Os seus pais ainda são vivos? Os dois são falecidos. São falecidos. Ela faleceu em 2015 e meu pai, ele faleceu em 2022. Pouco tempo. Dia 8 de fevereiro de 2022. Tá. E como foi para você a perda dos dois? Você se sentiu que você conseguiu cumprir com o seu papel de filha? A despedida, como foi essa despedida para você? Sim. Não foi uma despedida, mas assim, entendendo que até breve, né? Porque um dia Jesus Cristo também voltará para mim, mas foi muito tranquila, porque eu fiz o que eu pude para os meus pais, mesmo para com a minha mãe, tanto que uma das últimas imagens que eu tenho dela registrada, ela olhando assim para mim, ela não falava, né? Ela perdeu a voz, ela teve um derrame, então ela estava consciente, mas ela não verbalizava e ela olhava assim para mim, né?
Mas eu posso dizer que eu sofro ainda hoje com a falta do meu pai. Sinto falta dela também. Gostaria que ela vivesse para ver a mulher que eu me tornei. Ela chegou a ver alguns momentos da minha vida, né? Quando ela faleceu, eu tinha uma graduação e 3 pós. Eu não tinha tantos livros escritos, né? Hoje eu estou no 14º livro, escrevendo o 15º capítulo a seu convite. Muito obrigada. Fica a oportunidade para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, Eu que te fazer agradeço, parte hein? também desta obra maravilhosa, se tratando do tema ansiedade, que é algo muito importante, que toda a sociedade praticamente está acometida desse diagnóstico. E muitos não percebem os sinais e sintomas. Então é uma oportunidade para você, profissional que está aí do outro lado, independente da área, que você faça parte dessa grande obra e escreva o seu capítulo neste livro, que vai ser transformador. Com certeza. Doutora, você falou sobre um relacionamento Sim. onde você teve o seu filho. E o que aconteceu nesse relacionamento? Bem, na realidade, eu estava alcoolizada, eu não namorava, eu saí com esse rapaz, hoje ele é falecido, ele faleceu aos 24 anos, em uma tragédia, que eu também prefiro não trazer aqui, mas eu criei meu filho só. Desde os 17 anos, eu decidi criar meu filho só. E eu decidi também não conviver com ele por questões comportamentais, né? Quero lembrar a todos também que a questão comportamental, ela tem influenciado e influencia muito a vida do indivíduo, do ser humano, muitas vezes evoluindo até a óbito, ou seja, a morte. Então você também, que tem um comportamento inadequado, é importante procurar um profissional da área da saúde mental, um psicanalista, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, mas é importante. Então, esse relacionamento eu conheci, relacionamos, por incrível que pareça, assim, em um momento único de intimidade, eu engravidei. E eu assumi meu filho, graças a Deus, né? Não foi fácil, eu estudava na 7ª série, então, na época, 1982, meu filho é de 83, uma mulher negra gestante era mau exemplo, e realmente foi, né? Então, fui convidada a me retirar da escola e perdi ali muitas coisas, mas ao mesmo tempo ganhei a vida do meu filho. Teve algum momento na sua vida que você achou que você não ia conseguir superar as Sim, dificuldades? muitos. E Pode até hoje. relatar alguma assim que te marcou bastante? Sim. O fato de manter a casa, as condições financeiras, a educação do meu filho, né? Uma jovem de 17 anos com toda essa responsabilidade, mas eu posso dizer que eu consegui, porque eu fui morar fora do condomínio onde eu moro hoje, logo depois eu retornei para onde eu moro, né? Mas antes de eu retornar, nós perdemos na enchente muitas coisas. Então foram situações adversas, muito difíceis, mas que nos fortaleceu para nós estarmos hoje, eu com 60 anos e ele com 43. Nossa. É uma história de superação. Muita. E o que fez você permanecer firme? Te fez lutar, prosseguir, buscar ser melhor cada vez mais? Sim. Primeiramente Deus, depois eu para comigo mesma. Também tinha aquela questão de eu trazer uma realidade diferente da qual a minha mãe trazia, que eu não ia ser nada na vida, que eu não iria ter família e que eu não prestava, né? E Deus, eu me encontrei na espiritualidade e nos estudos. Então a espiritualidade, os estudos e a força
que eu encontrei para criar o meu filho, entendendo que só era eu e ele, né? Então isso me ajudou bastante. A gente vê muitas pessoas que passam por problemas e até mesmo traumas infantis, né? E não conseguiram lidar com isso. E Sim, eu vejo que você conseguiu superar, sim, mas nem todas as pessoas conseguem superar isso. sim. Qual o conselho que você daria a essas pessoas que, mesmo na fase de adulta, não conseguiram superar os problemas da infância e hoje sofrem consequências? Na realidade, eu vou deixar uma orientação, porque geralmente conselho as pessoas não aceitam muito, né? Mas eu vou dizer a respeito do que deu certo para mim, né? Primeira situação é você aceitar que você precisa e você aceitar ajuda. Ajuda de pessoas próximas, uma rede de apoio, caso você não tenha. É como eu na época que não tinha, mas eu me encontrei na espiritualidade e eu deixo essa orientação. Você entender que você precisa, porque nunca é tarde, mesmo sendo adulto, porque muitas vezes é observado que os adultos, eles levam para a vida adulta problemas da infância, que não foram tratados lá atrás. E com isso, relacionamentos não se dão bem, trabalhos não se dão bem, a pessoa não se dá bem com ela mesma, porque ela não conseguiu, né, identificar as feridas emocionais e tratar essas feridas. Então é como eu já disse anteriormente, que vocês possam procurar ajuda, ajuda de um profissional. Procurar ajuda de um profissional não é vergonha, é entender que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos e que é muito importante para as nossas vidas. É sair desse ciclo, né? Esse Sim, ciclo que magoa, que faz sofrer. sim, Porque quando a pessoa continua se mantendo ali naquele ciclo, ela não consegue prosseguir realmente, sim. né? E são poucas pessoas que conseguem dar essa virada. E eu te dou os parabéns por isso, viu? Ah, Com certeza obrigada. não foi fácil. Não foi. Doutora, eu sei que você trabalha com pessoas, ajuda, Sim, tem aí comunidades. Eu sim. gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu trabalho. Bem, vamos lá. As dores tornaram um propósito de vida. Como não foi fácil sozinha chegar aonde eu cheguei, então hoje eu procuro ajudar o indivíduo, o ser humano, independente do credo, independente da religião, independente do sexo. Então hoje na psicanálise clínica, na abordagem cristã, eu atendo adolescentes, homens e mulheres. Tá? Estou aí com um desafio para atender crianças, né? Tenho que me aprimorar com o ABA, e está tudo bem, a gente não para de estudar, né? Sim. Mas também eu acompanho mulheres dependentes químicas, homens dependentes químicos, profissional do sexo, tá? Eles encontrarem-se com eles mesmos e potencializar as habilidades que existem neles, né? Então, tem aí o Instituto Além do Olhar para a Humanidade, Casamento do Sonho de Deus, Mulheres Destemidas, 2024, e Doutora Aparecida Nascimento, que é uma página para cursos voltado para a saúde. As pessoas costumam perguntar, né, como que eu consigo fazer tantas Eu coisas, já ia te né? perguntar isso. Então, na realidade, eu sempre digo que eu me esforço, porque hoje mesmo eu já fui para a sala de aula, eu já passei na minha casa, organizei algumas coisas e vim até você. Irei retornar, realizar alguns atendimentos e dar continuidade em outros compromissos, em especial a revisão final O seu da livro. minha biografia e o início do capítulo que eu fui convidada para o livro por você. Será um prazer enorme. Já é um prazer, né? Ter você Sim, dentro desse livro, dessa edição, que com certeza vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, porque nós estamos vivendo esse colapso, né? sim, Todo mundo está ansioso hoje, né? muito. Nós vivemos ansiosos e precisamos cuidar um pouco mais, olhar Sim, para dentro e ver o que a gente pode, né, fazer para sim. melhorar isso. Doutora, eu queria que você me falasse um pouquinho como você
reconhece, se vê hoje como mulher, como doutora, alguém que estudou depois de tanto sofrimento na infância? Eu me vejo uma mulher forte e corajosa, fortalecida em Deus, claro, porque sozinha eu não sou forte, eu não sou corajosa. E eu me considero uma mulher vencedora. Considero uma mulher destemida, que mesmo com medo, vai. Mesmo com medo tem que ir, né? Sim, Tem o ditado, tá com medo, vai assim mesmo, não é isso isso? mesmo. E Deus nos fortalece, com Sim, certeza. Por isso você tem essa jornada tão linda e está sim, construindo aí mais uma caminhada para a sim, honra e glória dele. Eu é queria que verdade. você deixasse aqui um conselho para todas aquelas pessoas que vivenciam ainda. A gente Sim, vê muitas crianças, adolescentes, adultos, né? Como a gente falou lá atrás, no início, que vivenciaram o trauma, o abandono. E eu acho que a dor do abandono é uma dor muito grande. Às sim, vezes é difícil cicatrizar essa ferida que está aí dentro, né? sim, E quando eu sempre falo para os meus pacientes, tem alguns que não querem o tratamento porque acha que mexer com o passado vai sim, doer, mas é sim, uma ferida que precisa ser tratada, né? Porque se eu não trato, se eu não cuido de uma ferida, sim, ela sempre vai estar ali, ela sempre vai doer. Eu falo, olha, vai doer sim, porque a gente vai conversar, vai falar sobre algumas coisas, mas vai curar, sim. né? E eu queria que você dissesse para essas pessoas que sofrem, têm medo de encarar o seu passado, mas que precisam de ajuda, porque dentro delas está gritando por socorro. Sim. Eu digo para vocês que o processo de cura e libertação, ele começa a partir do momento que você verbaliza a sua dor. Então, além de você verbalizar a sua dor, é importante você ressignificar. Ressignificar é você retornar, no fato ocorrido e você rever isso de forma mais clara, com mais clareza, né, e com orientação e direcionamento, e tudo fica muito melhor. E eu respeito você que tem essa dificuldade, porque eu tive essa dificuldade. Na minha biografia, eu cito o nome da minha terapeuta, porque eu não aceitava atendimento com psicólogo, terapia. Para mim, Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu, e ele ainda continua. Mas eu entendo que se ele permitiu profissionais habilidosos na face da terra, então nós devemos ser atendidos por esses profissionais. Tanto que eu tinha um livro para escrever, que é esse que eu estou escrevendo. Eu paguei a editora em 2023 e eu fui tirar ele agora para o lançamento, depois do atendimento terapêutico, porque eu não queria voltar na minha infância. Eu não queria revisitar o meu passado. Foi traumático, mas super valeu a pena. Olha que agora, ó, falo da minha infância muito tranquilamente, sem chorar, sem doer. Por quê? Porque isso já foi cicatrizado, né? Isso já foi fechado. Então eu deixo essa mensagem para vocês que estão aí do outro lado, né? Permita-se ser curados, permitam-se ser libertos, e isso fará total diferença em todas as áreas da vida de cada um de vocês que estão nos assistindo neste momento e você que vai assistir depois também. O passado não será apagado. Sim, A gente sempre vai saber que algo que sim, aconteceu nos machucou. Mas quando a gente é curado das feridas, a gente olha para o presente e para o sim, futuro de uma maneira diferente, né? sim, É a resignificação. E por isso que é importante buscar ajuda. sim, Porque quando eu busco ajuda, eu estou me libertando daquelas correntes que me prenderam, né? Quanto peso eu carrego? sim, Por exemplo, da minha infância. Quanto peso eu venho carregando, tentando me livrar daquela dor, mas com medo de encarar a sim, realidade. Então, quando eu busco a terapia, quando eu busco ajuda, ela dói, eu vou me deparar com a dor, mas ela vai curar.
Aí vai acontecer o que você está fazendo hoje, é falar da sua dor sem chorar, sem que Sim. aquilo doa de novo, sem que sangra novamente, né? Porque sua ferida está curada. É, verdade. Doutora, e eu sei que você trabalha com muitas pessoas, Sim. dependentes químicos, Sim. né? Mulheres do sexo, né? Famílias Profissionais atípicas também. também. Tem alguma história assim que te marcou nesses encontros Tem. que você gostaria de deixar aqui pra gente? Bem, uma das histórias que me marcou muito, o nome dela é Maiara, uma ex-profissional do sexo. Hoje ela é obreira na igreja que eu congrego. Eu fiz o casamento dela para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ela tem uma família, hoje ela tem uma casa. Ela começou a cursar enfermagem. Olha. E esta paciente, este ser humano, este atendimento, essa situação e muitas outras, né? Que a respeito da ética profissional a gente não pode trazer, mas eu sei que a Maiara eu posso, ela me chama de mãe, aonde ela vai, ela diz que eu sou a inspiração dela, espero que ela assista depois. Hoje ela trabalha na Drogasil, e na Drogasil, quando o funcionário entra, ele precisa dizer por que ele está na enfermagem com a inspiração. E a foto que aparece ao lado dela é a minha, que ela coloca como uma inspiração para a vida dela. Então, eu acredito que minha vida marca a vida dela até hoje, e ela também marcou a minha vida, porque ela quis mudar, né? Ela quis ter uma mudança de vida e mudou. É sobre isso. Olha, não tem dinheiro que pague. Sim. Quando a gente vê essa mudança numa pessoa e saber que nós fomos essa ponte, né, Sim. que ajudou essa pessoa a mudar de vida. Não há dinheiro que pague. Não mesmo. E pra gente é tão gratificante que qualquer presente nesse mundo não pagaria isso. Sim. Então, eu fico muito feliz porque eu Obrigada. vejo que a sua vida, Deus tem usado sua vida para transformar outras vidas. Amém. Que você continue, doutora, sendo essa pessoa maravilhosa. Amém. Quando eu te conheci e ouvi a sua voz no celular, eu falei, nossa, ela é muito detalhista e calma. E acho que eu não me enganei, viu? Meu pai era assim. Era assim, né? Então você está seguindo o exemplo dele. Sim. Que Deus te abençoe muito. Amém. Tá? Muito, muito obrigada por você Obrigada estar a vocês, aqui. E eu quero todos. que você deixe um conselho agora, uma inspiração para quem está nos ouvindo. Uma inspiração? Então prestem bastante atenção. Não tenham expectativa no homem, tenham esperança em Deus. E tudo que vocês fizerem, façam por Deus e por vocês. E tudo dará muito certo. É isso. Fica essa dica. Doutora, muito obrigada. Obrigada que Deus a te você. acompanhe sempre, viu? Amém. Muito sucesso na sua vida Obrigada. com Deus, tá bom? Você também. Deus abençoe. Que entrevista poderosa hoje! Aprendemos que a dor pode marcar capítulos da vida, mas não precisa definir o final da história. Sabe, a trajetória da doutora Aparecida Nascimento nos mostra que a ausência pode gerar força, traições pode gerar ensinamento, valor próprio e quedas podem revelar capacidades que nunca nós imaginamos ter. Verdade. Quando uma mulher decide se levantar, nenhuma ferida consegue impedir o propósito que existe dentro dela. Doutora Aparecida, muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar essa verdade. Obrigada. Muito obrigada a você que nos ouviu, que essa história sirva de inspiração para você. E se você estiver passando por algum problema, esteja aí decepcionado, triste, sem esperança, saiba que existe esperança, que existe recomeço e que você pode recomeçar com Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.